É. Quando fala assim, nossa, porque aqui? Ai, que... Aí quando eu falo pra Rosana, esse não sei quanto tempo essa pessoa vai durar. Porque não é assim que funciona as coisas. Vocês nem queriam pôr meu nome no... Hã? Que nome? Você tem carteirinha cativa, Denise. Você queria pôr no grupo. Eu nem sabia que tinha grupo de WhatsApp. Teve... Vamos pôr no grupo. Peraí, mas você não tá no grupo? Tô. Ah. Tá errado. Até hoje, se eu tivesse no grupo... que a Denise não tá, né? Ah, é. É atuante, hein? Não é só atuante. Claro, é atuante. Não é forasteira, é diversidade, né? Pelo contrário, não somos forasteiros. O Paulo está querendo dizer que esses forasteiros não fazem parte dessa igreja, não fazem parte desse grupo. Pelo contrário, esses forasteiros, eles são cidadãos dos santos e membros de uma família. Dessa família que é a família única, a família de Deus. Então quando essa igreja se encontra, essa igreja é a família de Deus. Ela é o grupo com um único propósito, de celebrar a pessoa, de celebrar Deus. Mas espera aí, mas essa família tem problemas? Ah, como tem problemas. Hoje eu estava almoçando com meu colega de trabalho, meu colega novo, e a gente aproveitou o momento para desabafar sobre o coração dele e sobre os problemas que ele enfrenta na família dele. E ele falou isso e problema, e eu, calma aí, né? Ele, não, eu vou te contar outra coisa. E eu, nossa. Aí eu falava, acho que é só isso, né? Ele, porque vou te falar uma outra história. E aí eu falei assim, ele não quer a minha opinião. Ele quer desabafar. Eu dei opinião? Não. Não, ele não pediu também. Eu não tenho que dar opinião por alguém que não me pede. Não tenho que dar opinião. E eu só ouvi. Ouvi tudo que ele falou. Tudo. Absolutamente. Perguntei. Fiquei triste. Não triste até ainda. Das coisas que ele me contou da família. E da dor que ele enfrenta. Porque ele não me contou feliz. Que envolve com ele, envolve a esposa dele, envolve sogra, envolve sogro, envolve pai, envolve família. E família é golpe baixo, não é? Família machuca. Família é coisa do coração. Né? Aquele lance assim, eu posso xingar, eu tenho duas irmãs, a Fernanda Estrela e a Bruna Estrela. Eu posso xingar ela, não posso? Eu posso. Mas se alguém xingar, eu fico bravo. Não é? Não é assim, né, Mayumi? Você pode brigar com o Léo, mas se você veio brigar com ele, você fala, Fábio, quem é você? Não é? E não é assim, e a vida da gente não é assim? Porque é família. Não dá para se explicar isso. Porque é assim. E aí o Paulo está dizendo que eu não ser estrangeiro, nem tampouco forasteiro, é que eu sou membro. Eu sou membro, eu faço parte dessa família. Que quando eu me encontro com essa igreja, eu vivo aquilo, eu respiro aquilo. Que a igreja para mim não é um lugar que eu passo e depois vou embora. Que a igreja que eu vivo não é aquela que eu vou e acho que ela tem que ser do meu jeito. Tem que girar em torno daquilo que eu quero que ela faça, nem tampouco daquilo que eu quero que ela aconteça. E ela não vai ser assim. Paulo está dizendo, não, vocês não são mais nem estrangeiros nem forasteiros. Vocês são cidadãos e membros de uma família. E essa família é a família de Deus. Essa família faz sentido. Porque esse é o plano de Deus. Que essa família se encontre, que essa família celebre, que essa família mesmo com tantas indiferenças, essa família tem que ser uma família que se torna uma igreja verdadeira. Não aquela que eu quero só construir com aquilo que eu acredito. Até porque, se for construído do jeito que eu acredito, só do jeito que eu acredito, sabe o que vai acontecer um momento? Ela vai cair. Porque não se sustenta. Nada se sustenta. A gente tem que diversificar. A gente tem que viver os dons das pessoas. A gente tem que viver essa comunidade, esses membros que todos fazem parte, que todo mundo precisa de todo mundo, que o polegar precisa do mindinho, que o mindinho precisa do anelar, que o anelar precisa do indicador, que o indicador precisa do médio. Que todos os 5 precisam que eles se conversam. Eu nunca vou pegar uma coisa só com o meu mindinho. Eu converso com os meus 5 dedos que precisam conversar. Assim é o símbolo do corpo também dessa família, dessa igreja que se reúne. Todo mundo precisa se conversar, todo mundo se entender, todo mundo precisa caminhar no mesmo propósito. Senão, não faz sentido.
Senão a gente não está acreditando naquilo que a gente está falando. E Paulo está dizendo, olha, sabe o que acontece quando essa família se reúne? Versículo 20. Nós somos edificados. É isso aí. Nós somos edificados. Quem? Nós. É um só? Não, é todo mundo. Sem exceção. A igreja não exclui. A igreja não separa. A igreja atrai. Mas se eu tiver fechando os meus olhos para isso, eu não vou ver essa minha inclusão. Não vou ver. Eu vou ver o quê? Sabe quem? Eu mesmo. Eu vou só me ver. Porque eu quero que seja do meu jeito. Não. Paulo está dizendo, olha, edificados, sabe por que vocês são edificados? Por um fundamento. Que foi iniciado lá atrás. Quando Jesus chamou aqueles 12 camaradas, sabe aqueles 12 lá, aqueles 12 camaradas atrapalhados, que pediram fogo, que pediram, não, Jesus, se for para te ver, então eu quero ver agora. Não, milagre faz agora. Não, Jesus, peraí, onde você vai morar? Tem casa pra gente? Tem casa pra mim lá? Posso morar? Tem casa lá? Se eu for, posso levar a minha família? Sabe aquelas perguntinhas? Aqueles 12 camaradas fizeram essas perguntas. Mas foram eles que começaram o fundamento dessa história que se inicia aqui há quase 9 anos. É sobre esse fundamento, a partir dessas profecias que se disse a respeito do que esse povo se encontra. Mas existe algo importantíssimo dentro de tudo isso. Que quem sustenta toda essa história, quem sustenta todo esse corpo, quem sustenta toda essa casa para não cair, não sou eu, não somos nós. Não somos nós que sustentamos isso. Nós fazemos partes desse corpo, mas nós não sustentamos isso. Quem sustenta tudo isso é a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus quem sustenta essa igreja, porque essa igreja é dele, é exclusivamente dele. A igreja é de Jesus, é do Senhor. E aí ele usa um termo para falar muito claro sobre isso. E Paulo diz, olha, tendo Cristo como pedra angular. Não sei se já pensaram sobre isso, mas, por exemplo, quando a gente pensa em construção, em arquitetura, quando a gente pensa que vai construir uma casa, primeira coisa, que precisa? Precisa de terreno. Eu quero uma casa, eu preciso de um terreno. Aí o que eu faço nesse terreno? Eu limpo todo esse terreno, deixo ele plano, para ele ficar bem bonitinho. Preparo o quê? Os alicerces, para que esse terreno esteja bem preparado, bem fundamentado. Eu preciso levantar depois as paredes desse terreno, porque eu quero morar lá, né? É minha casa, eu vou morar lá. Eu vou levantar as paredes e eu preciso o quê? Dessas paredes que elas tenham união entre si. Porque eu não posso levantar uma parede aqui, outra ali. Essas paredes em um momento precisam se conversar, não precisam? E aí, essas paredes para se conversarem, elas precisam do quê? Elas precisam de uma sustentação. Elas precisam de uma pilastra. Ou como diz, uma coluna. Como diz aqui acho que no linguajar mais popular aqui do nosso país. Coluna. Mas essa coluna, aqui no Novo Testamento, não era uma palavra tão comum de se usar. A palavra usada para falar, para que as pessoas entendessem que uma coluna sustenta, era pedra angular. Não se usava essa coluna de concreto que a gente usa aqui nas nossas casas, nos nossos prédios. Na época se usava-se pedra angular. Então era muito comum, numa construção, ter o quê? A pedra angular. O que é? A sustentação. Como se segura tudo isso? E aí o Paulo vai dizer, sabe o quê? Que Jesus é essa sustentação. Que Jesus é essa pedra angular. Que é Ele quem sustenta essa igreja, é Ele quem sustenta esse povo, e graças a esse sustento, ela não vai cair. Ela não cai. Então não sou eu que sustento, não somos nós que sustentamos. É Jesus quem nos sustenta. Sabe quem comanda a igreja? Por mais que em algum momento da tua vida você ache que é o homem, eu vou te dizer que não é. Eu não acredito que é o homem que governa a igreja. Eu acredito piamente, por fé, a partir das escrituras sagradas, de quem comanda, quem governa a igreja, é o dono dela, Jesus Cristo. Eu creio nisso piamente. Creio nisso com todo o meu coração. É de Jesus.
Porque a igreja é dele. Ele instituiu a igreja. Ele construiu essa igreja. E ele mesmo, diz a palavra, que é a pedra que sustenta toda essa igreja. A igreja é minha. Eu sustento a igreja? Não. Eu sou membro dessa igreja. Eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio de recebermos gratuitamente a alegria de sermos membros dessa igreja. De pertencermos a esse corpo. Gratuito. Quanto custa para entrar? Não, não custa nada. Se tiver que pagar para entrar, fuja, essa igreja não é de Jesus. Essa igreja não tem a pedra angular de Jesus. Mas a igreja de Jesus, ela é gratuita, ela é de portas abertas para qualquer tipo de pessoa. Para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer criança, para qualquer jovem, qualquer tipo de pessoa. Qualquer raça, qualquer tipo de sexo. Não interessa. A igreja é de verdade o cuidar das pessoas que Jesus nos deixou gratuitamente. E temos o prazer de sermos cidadãos desse corpo. Então, eu quero dizer para vocês que, de verdade, que é necessário para existir uma igreja. Pessoas que queiram viver nela. Eu quero viver nessa igreja. Eu quero viver do lado das pessoas. E o que faz de uma igreja ser uma igreja? Cuidar de pessoas. Porque a igreja só existe porque tem pessoas. Porque nós somos essas pessoas. Porque nós fazemos parte disso. Nós somos tudo isso. Mas quem sustenta essa igreja? Sou eu? Não. É alguém de nós aqui? Não. Quem sustenta é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja o louvor e a glória. A Ele seja a honra. A Ele seja o louvor que a gente vai bem dizer todos os dias das nossas vidas. A Jesus. E é assim que eu quero dizer para vocês, e é isso que eu quero deixar hoje à noite para o coração de vocês. Que se tornar cristão, ser membro de uma igreja, é para mim, é para a vida cristã um privilégio que eu quero carregar por toda a minha vida. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte da igreja de Jesus. E quero viver isso com vocês. Mais 9, mais 10, mais 15, mais 20, mais 30, não sei quantos anos assim a gente vai viver. Hoje eu conheci um senhor no médico que eu estava, que eu tenho 43, ele tem 93. Ele tinha 50 anos a mais do que eu. Aí na hora que ele falou assim, sabe quantos anos eu tenho? Aí eu falei, não. Ele era o senhor, ele falou 93. Eu falei, caramba, o senhor tem 50 anos a mais do que eu. Falei exatamente assim. Mais que um Fábio. Mais que um Fábio. De idade mais do que eu vivi. Aí a esposa dele falou assim, ele tem meio século a mais que você. Eu falei, nossa, juro. Eu fiquei pensando assim, caramba, o que esse senhor já viveu? O que ele poderia contar aqui? O que ele poderia dizer? Se eu ficasse aqui só uma hora esperando... E eu não queria que o médico me chamasse porque eu queria conversar com ele. Né? Eu sou meio falador, né? Então, eu queria ver... Mas aí logo o médico me chamou. Mas eu falei, nossa, 93. E o cara não usava aparelho de audição, não usava óculos. Claro, ele não era saudável, ele andava devagar, andava com uma muleta, tinha suas deficiências. Mas olhou pra mim e me respondeu e ainda brincou comigo da minha idade. E eu fiquei pensando, que privilégio isso, de olhar pra vida assim. Então, eu quero aprender a olhar pra vida assim, mas quero aprender a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio, como diz o salmista no Salmo 90, no versículo 12. Eu quero aprender a olhar para os meus dias, entendendo que os meus dias se passam rápido, muito rápido. Ontem a gente virou o ano. Ontem foi dia 31 de dezembro. Agora já estamos quase no meio do mês 3. E o que eu fiz? O que eu tenho vivido? O que eu posso contar da minha história nesse começo de ano? O que você pode dizer? O que você fez nesse começo de ano da tua vida? Quais foram os sabores que você experimentou? O que seria escrito na sua página hoje, da tua história, ou que você já vem escrevendo nesses últimos tempos? O que hoje, se alguém que nem te conhece, dissesse assim, ó, escreve aí um pouco da tua vida, escreve quem é você, mas ó, seja sincero, escreva a verdade, fale de você e dê para uma outra pessoa ler. O que essa pessoa falaria de você? O que essa pessoa imaginaria de você? Já parou pra pensar isso? Dá para duas pessoas, uma que não te conhece e uma que te conhece, para ver a discrepância. Não é? Você dá uma que não te conhece, lê o que você é, a pessoa fala, essa pessoa é assim, assim, assim.
Aí fala pra outra pessoa, fala assim, ó, vou descrever uma pessoa que é, nossa, nunca ouvi. Nunca ouvi falar. Nossa, nem sei quem é. Nem sei quem é. Pois bem. Mas essa pessoa que eu queria te convidar a ler esses três capítulos, quase indo pro 4º capítulo do ano, eu queria que você lesse o teu livro. De verdade, que você fosse sincero com você. Será que a gente consegue ser sincero com a gente mesmo? Conosco? Com quem nós somos, com o que fazemos? Como olhamos para o outro? Como olhamos para o outro, muitas vezes é como olhamos para nós mesmos. É por isso que eu li aquele devocional no início. O Bartimeu olhou para ele. Ele entendeu que era ele. A partir dele o milagre iria acontecer. Por isso ele tomou a decisão de gritar, dizer, opa, Jesus precisa saber que eu estou aqui, cara. Eu não vejo ele, mas eu sei que ele está aqui, não é? Então, como eu vou fazer? Com a ferramenta que eu tenho, qual é? Minha voz. Eu vou usar minha voz. E vou ser um milagre a partir daquilo que eu sei fazer, que é gritar. Então eu vou gritar. Então, esse milagre da nossa vida que a gente vai experimentar, esse momento de viver essa igreja, a gente vai experimentar aqui juntos. Mas tem a pedra que está bem no meio, essa coluna que nos sustenta, que é a pessoa de Jesus. E essa pessoa, essa pedra angular, ela é abençoadora, ela é rica, ela é transformadora, ela derruba muralhas, ela transforma, ela faz coisas que eu nem imagino. Ontem eu estava aconselhando uma pessoa e eu falei para a pessoa assim, ó, eu não sei como eu vou te ajudar, eu não sei. Eu falei para a pessoa, eu não sei como eu vou te ajudar, mas eu sei que eu tenho fé que a gente vai conseguir. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Eu falei, eu tenho fé que a história pode mudar. Eu tenho fé. Como? Não sei, mas eu acredito, eu tenho fé. Mas Fábio, diz aí, eu tenho fé, porque eu acredito em Jesus. Porque eu creio que Ele pode fazer coisas que eu não posso fazer. Ele pode mexer em coisas que eu não posso mexer. Que eu nem sei como começar, talvez. Mas eu sei de uma coisa, que eu tenho fé na pessoa de Jesus. Porque eu sei que Ele existe. Que Ele é rico e transformador. E que Ele muda. E que Ele faz novas histórias. Que Ele faz coisas extraordinárias. Que a gente nem imagina. Mas Ele faz. E eu creio nisso. Amém. Deus seja louvado hoje à noite.